Olá pessoal, mais uma aula para vocês aqui, especialmente para vocês do primeiro ano do ensino médio de Caçapava, tá? Hoje nós vamos ver um assunto bastante importante porque nós vamos entrar no estudo do primeiro tipo de movimento, né? Até agora a gente viu coisas de cinemática, aquelas partes de conceitos básicos, né? Repouso, movimento, trajetória. Depois falamos de velocidade média, velocidades instantâneas, acelerações médias instantâneas. Por último, a gente viu classificação de movimentos para entender o significado dos sinais, né, positivo ou negativo da aceleração e da velocidade. E agora a gente está pronto para começar o estudo dos movimentos. A gente começa por esse que é o mais simples, chamado movimento uniforme. Mais simples, porém não menos importante, tá? Bom, o que é o movimento uniforme? Vamos lá para as características, né? Primeiramente, características do movimento. Velocidade escalar constante, quer dizer, uma velocidade diferente de zero, porém que não muda, é sempre igual o tempo todo, tá? Para não mudar a velocidade, eu não posso ter aceleração, então a aceleração tem que ser nula, tem que ser zero, tá? Porque a aceleração é que provoca a mudança de velocidade, tá lembrado? Então, para ter uma velocidade que não muda, eu não vou poder ter a aceleração. O que está em movimento uniforme? O que a gente pode dar de exemplo assim que está em movimento uniforme? Bom, primeiramente, né, veículos muito grandes, como por exemplo grandes trens, grandes navios, grandes aviões, na maior parte do tempo eles se deslocam com velocidade constante, porque nem que queiram, eles conseguem alterar sua velocidade muito facilmente. Então um trem, na maior parte do seu trajeto, vai manter uma velocidade fixa. Um navio, né, um transatlântico, um navio cargueiro atravessando o oceano, atravessando de um continente para outro, ele vai manter sua velocidade praticamente constante o tempo todo, né? Grandes aviões comerciais, idem. Enfim, esses móveis normalmente têm velocidade constante. Mas você também pode estar em movimento uniforme quando você caminha calmamente pela rua, pelas calçadas. Normalmente você mantém uma velocidade constante, então você está em movimento uniforme também. Enfim, a gente tem vários exemplos, tá? Bem, o movimento uniforme, o que a gente vai usar de fórmulas, de equações para trabalhar com o movimento uniforme, para prever coisas, etc. Né? Bem, primeiramente, fórmula da velocidade média, ΔS por ΔT, nossa velha conhecida. Por que eu posso usar a fórmula da velocidade média? Porque tudo que é constante é igual à média. Então, se eu tenho algo que não muda, o valor desse algo é a própria média. Se a minha velocidade é sempre 100 km por hora, qual é a minha velocidade média? Tem que ser 100 km por hora, concordam? Então, eu posso usar sem problema, à vontade, tranquilamente, a fórmula da velocidade média. Mas, olha só, o que a gente pode fazer também? Ó. O ΔS, toda variação, né, delta, é final menos inicial. Então, ΔS, variação de espaço, o que é? Espaço final menos espaço inicial. O ΔT também é tempo final menos tempo inicial. Acontece que o tempo inicial normalmente é zero, a gente começa a contar o tempo do zero, né? Se eu passar o t multiplicando para lá, vai ficar dt igual a S menos S0. Se eu passar esse menos S0 somando, vai ficar S igual a S0 mais dt. Então, essa daqui é uma formulinha que a gente chama de função horária dos espaços, né? Horária por quê? Porque tem o tempo e S é o espaço. Para o movimento uniforme, o que ela diz? Que o espaço final, a posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Mais a velocidade vezes o tempo. Então eu quero saber onde o móvel está, eu tenho que saber de onde ele partiu, né, o espaço inicial, a velocidade que ele tem e o tempo de movimento dele. Então, por exemplo, o móvel partiu do quilômetro 10, né, e a velocidade dele é 5 metros por segundo, em 4 segundos vai andar 20 km. Então 20 mais 10 ele vai estar no quilômetro 30. Eu descubro a posição do móvel. Então S igual a S0 mais VT, espaço final igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, é a famosa função horária dos espaços do movimento uniforme. Beleza? Olha só, eu tenho um bichinho aqui que se desloca com velocidade constante, tá? É o meu pica-pau, pica-pauzinho, certo?
Então, por exemplo, se eu quiser saber a velocidade do pica-pau, o que eu vou fazer? Vou medir esse trajeto que ele vai percorrer, que é essa varetinha amarela, né? Aí eu vou soltar ele daqui, ó, certo? Vou soltar ele daqui e ele vai descendo com velocidade constante. E aí eu vou cronometrando o tempo que ele leva para descer, né? Que ele vai levar para chegar até a base da varetinha. Aí eu tenho uma distância, que é o ΔS, certo? E vou ter um ΔT no meu cronômetro. Divido os dois, tenho a velocidade do meu pica-pau, de descida do meu pica-pau. Por ser um movimento uniforme, consigo essa velocidade, que pode ser centímetro por segundo, alguns centímetros por segundo, né? Não vou fazer as medidas exatamente, mas para mostrar para vocês como procederia na prática. Tá bom? Beleza? Bom, gente, nós vamos para os exercícios, né? Vamos fazer da nossa apostila aí 2 exercíciozinhos, tá bom? Para a gente começar. E lembrando que amanhã nós temos uma aula, uma live, né? Uma aula em tempo real, certo? Já mandei o convite, mas amanhã eu reafirmo esse convite. Essa aula vai ser às 10 horas da manhã. E aí a gente vai comentar um pouquinho uns exercícios que vocês fizeram lá da tarefa passada, certo? E vou continuar esse assunto de movimento uniforme com vocês amanhã, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Esportes de aventura têm cada vez mais se popularizado e profissionais deste ramo, ao mesmo tempo em que atuam como guias turísticos, fazem um trabalho de conscientização ambiental. Um desses esportes é o rafting, que consiste basicamente num grupo de pessoas descer uma corredeira dentro de um bote inflável. Certa vez, a guia Camille, treinando para um rally de aventura, pediu do seu amigo Mateu que medisse a velocidade escalar média do bote utilizado por ela num certo trecho do rio. Mateu, como um bom estudante de física, observou que a trajetória do bote era paralela às margens e que a velocidade escalar de descida em relação às margens era de 8 metros por segundo. Então, a velocidade, 8 metros por segundo, certo? Supondo que essa situação não sofresse alteração e considerando-se que a velocidade escalar constante em todo o trecho do rally com extensão de 36 km, Camille e seu grupo percorreriam descendo o rio o trajeto em aproximadamente quanto tempo? Então nós temos um ΔS, 36 km, estamos querendo um ΔT, o tempo de movimento, beleza? O que nós vamos usar? Claro que a formulazinha da velocidade média, né? Mas não posso misturar metros por segundo, que é a unidade de velocidade, com quilômetro para distância. O que eu vou fazer? Passar isso aqui para metros. Eu sei que cada quilômetro equivale a 1000 metros. Então 36 quilômetros são 36.000 metros, né? Volto aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então eu tenho a velocidade que é 8, o ΔS 36.000 e o ΔT, quem eu quero. O ΔT vai dar 36.000 dividido por 8, certo? 4 vezes 8, 32, 40, 5 vezes 8, 40, 1, 2, 3. 4.500. 4.500 é 36.000 dividido por 8. Segundos. Estamos em segundos. Se eu quiser passar isso para minuto, o que eu tenho que fazer? Cada minuto são 60 segundos. Eu vou dividir por 60. Vou dividir por 60, vai dar 6 vezes 7, 42, 35, 75 minutos. 75 minutos. 75 minutos equivale também a 1 hora e 15 minutos. Beleza? Então tá aí a primeira questãozinha, bonitinha, né? Você vai dizer para mim, mas é a mesma coisa de velocidade média que a gente estava fazendo. É quase a mesma coisa. Só que às vezes nós vamos precisar usar a função horária da velocidade. Aí é que a gente começa a perceber que isso se trata exatamente de um movimento específico, cuja velocidade não muda no decorrer do tempo. Tá bom? Beleza? Bom, gente. Então vamos lá. Dá pra gente fazer mais um? Dá pra gente fazer mais um?
Deixa eu apagar aqui. Certo? Deixa eu olhar aqui se a gravação tá ok, tá tudo bem. Então a questão número 2, nós estamos na página 139, tá? 139 da nossa apostila 1, nosso primeiro caderno aí. Questão 2 diz assim: um automóvel desloca-se numa estrada com movimento uniforme. No instante zero, o automóvel passa pelo quilômetro 20. Então vamos fazer aqui um esqueminha. Vamos colocar aqui o quilômetro 20. Aqui. Quilômetro 20. Então isso aqui está em quilômetro. Certo? E aqui é o tempo igual a zero. Muito bem. O automóvel passa 2 horas depois pelo quilômetro 160. Então agora é o quilômetro 160 e o tempo 2 horas. Determina a velocidade escalar do automóvel. Certo? Então, como é que nós vamos determinar essa velocidade? Fórmulazinha da velocidade média outra vez, certo? Velocidade média, ΔS por ΔT. Beleza. Então a velocidade vai ser 160 menos 20. Né? O ΔS é o espaço final menos inicial, dividido por 2 menos 0. Vai dar 140 por 2, vai dar 70 km por hora. Aqui a velocidade dele, né? Na verdade é a velocidade constante. A gente está dizendo média, mas é constante. Determine a função que relaciona a posição do móvel com o tempo. Admita para a origem dos espaços o marco 30. Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte. Esse marco 30, ele passa a ser o marco zero. A origem é o marco zero. Então nós estamos modificando o referencial da trajetória. Se aqui é o marco zero, essa posição que era 20, agora é menos 20. E essa posição que era 160, ó, veja bem, de 30 para 160 eu tenho 130. Então aqui passa a ser 130. 130. Tá? Deixa eu fazer aqui em cima. 130. Então não é mais 160, aqui não é mais 30. E as posições mudaram, porque ele pediu para adotar o marco, o quilômetro 30, como marco zero. Então, a esquerda é negativo, então em vez de 20 é menos 20. E daqui até aqui eu tenho 130 quilômetros, então ali passa a ser o quilômetro 130. Então a função horária que ele pediu para a gente montar é essa daqui, ó. Certo? O que eu tenho que fazer para montar essa função? Substituir o S0 e o V, são as constantes. Então o S0 é menos 20, o V é 70, e a função fica assim, é só para montar, só para escrever, aqui não é para calcular nada. Né? Menos 20 mais 70t é a função do horário do espaço desse movimento. Beleza? Então espero que tenha entendido. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, né? Vamos nos comunicando. E a gente se vê em tempo real. Um abraço.